ouve agora Agro Resenha Podcast, no oferecimento de Escola Agro. Conhecimento que gera resultado. E aí, pessoa, tudo beleza? Estamos começando o episódio número 115 do Agro Resenha, este podcast que faz parte da primeira rede de podcasts do agronegócio, a Rede Agrocast. Então, se você tiver a fim de escutar mais podcasts do agro, conheça todos eles no site www.redeagrocast.com.br e assine o canal em todos os agregadores de podcast. Olha só, estamos aqui de novo, depois de 10 episódios, conversando com esse gauchinho maravilhoso num sábado de manhã de ressaca. E estamos aqui gravando esse episódio especialmente pra você. E aí, gauchinho, como é que estão as coisas? E aí, pessoal, tudo certo? Eu vou dizer, hein, cara, tive que acordar o Paulo umas 5 vezes no telefone, porque o homem não tem jeito de acordar cedo. Eu já terminei de tomar meu chimarrão aqui, ele nada de acordar. Tá é fácil, louco. Hein? Rapaz, que é o seguinte, não funciona de manhã mesmo, foda-se. Tem uma história engraçada, porque eu fazia isso também, trabalhava de noite, e aí o Adolfo, madrugador também, né? Aí eu tive que mudar toda a estrutura toda nossa. Dinâmica, porque eu fazia as coisas de madrugada e ele responde, pô, aí não dá, né, cara? Agora todo mundo de manhã, tudo certo. Voltei a minha vida de tirar leite de 4 horas da manhã. Mas você sabe que outro dia, sem querer, eu fiz isso aí e eu rendi bem, cara. Verdade mesmo. Rende super bem, só que chega às 8, 9 da noite, cara, tu não presta pra nada, cara. Outro dia foi assim, eu dormi sem querer umas 9 horas da noite, acordei 3 horas da manhã e comecei a trabalhar, rapaz, foi bem. É bom que de madrugada ninguém enche o saco no Zap, né? Tem um monte de coisa assim, né? Exatamente. Bom demais. E aí, gauchinho, mais um Mitos e Verdades, hein? Esse tá bem bom, viu? O pessoal trouxe uns temas cabeludos pra gente falar. Antes de começar, eu já quero falar o seguinte. Chegaram pra gente aqui vários, né? Mitos e verdades e tal. A gente teve que escolher 4, né? Porque não dá pra fazer todos de uma vez. Mas já de antemão agradeço todo mundo que mandou, né, gauchinho? Acho que isso é importante, né, cara? Agradeço essa turma aí toda. A colaboração de todo mundo é fantástica. E por que não nos próximos a gente pega esses que ficaram, que são muito bons também. Sem dúvidas. Esse aí com certeza vai ser isso aí, né? Porque nem sempre é tão fácil pra gente arranjar os mitos e verdade. Quando a turma manda, ajuda demais. Perfeito. Muito bom. Só que antes eu preciso agradecer aqui aos nossos queridos padrinhos e madrinhas do podcast. Em nome do mais novo padrinho, que é o Wellington Rocha. Palmas pra ele, senhora. Bom, pra quem não sabe, o Wellington Rocha foi o último convidado aqui do episódio. O cara gostou tanto do podcast que já correu lá pra contribuir, ó. E se você quiser fazer o mesmo, é muito fácil, basta acessar o nosso site, o www.agroresenha.com.br, e aí encontrar lá o plano que mais se encaixa aí no seu orçamento. Lembrando que eles começam com valores a partir de 5 pila por mês, muito baratinho. De graça. De graça, de graça. Ó, eu também quero agradecer ao mais novo membro do site, que é o Paulo, provavelmente de Brasília, pelo que eu vi aqui no e-mail dele. Valeu, Gerá. Agora todo o conteúdo do podcast vai chegar também por e-mail pra você, beleza? Ô Gauchinho, deixa eu te falar aqui uma coisa. Qual que é o podcast que você mais escuta hoje? Pode falar que não é o Agro Resenha não, que eu sei, tá? Cara, o podcast que eu mais escuto hoje é o Café Brasil. Tô maratonando todos os podcasts do Café Brasil. Já tô indo pra trás aí, tô indo pra trás, todos os Leadercasts, eu sou fãzaço do Luciano Pires, cara, aquele cara é foda. E deixa eu te perguntar, como que você começou a escutar os podcasts do Café Brasil? Ai, gostosão, né? Gostosão. Por indicação do Japinha aqui pra casa, quem tá falando? Velho, cara, ontem à noite descobri um podcast muito foda, cara, tem que ouvir. E quando alguém te indica, assim, é mais fácil de você ir procurar pra escutar, não?
Na verdade, podcast não existe essa, achei um podcast. Cara, 99% é indicação. É isso 99% aí. é indicação. Então, vocês escutaram aí, ô turma? Então, ó, indica, cara, indica o podcast, porque é assim que as pessoas começam a escutar. É muito difícil o cara ir lá e encontrar se ele não sabe o que é um podcast. Então, indica o podcast lá pra turma, pra aquele seu amigo lá que vive marombado lá na academia, o seu amigo que vive viajando aí, ó. O podcast só vai pra frente se tiver esse tipo de trabalho, beleza? E aí tá disponível em todos os agregadores, no Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, Deezer. Então, cara, não tem moagem, não tem como não encontrar o podcast, tá bom? E também, se você quiser escrever aqui um e-mail pra nós, aqui enchendo o saco, mandando um elogio, qualquer coisa desse tipo, manda no contato@agroresenha.com.br, tem as nossas redes sociais também aí, e tem o grupo do WhatsApp que tá lá na bio do Instagram, beleza? E não deixe de visitar também o site da AgroMart Store para comprar aí os artigos do Agro Resenha, tudo com 10% de desconto lá, usando o código #AgroResenha. São camisetas, canecas e bonés do podcast que, ao comprar, você ajuda demais este podcaster que vos fala a comprar o leitinho das crianças. E esse último recadinho aí eu vou deixar para quem entende. Vou falar uma coisinha. E a criança tá linda, hein? Não parece filha do Paulo, cara. Ô, louco, minha cara. Boneca. É uma boneca, não tem explicação. É minha cara, é minha cara. A sua que tá a cara da mãe. Cada dia que passa, só a cara da mãe. Aí não é sua filha, meu. Além disso, pessoal, os ouvintes do Agro Resenha Podcast têm 10% de desconto em qualquer curso online da Escola Agro. Basta entrar no site www.escolaagro.com.br, digitar o código promocional Agro Resenha e adquirir o seu curso. E agora a gente tem nas redes sociais, quem quiser acompanhar o Agro Resenha, quem quiser acompanhar a Escola Agro, @Escola Agro em todas as redes. E a gente está fazendo um monte de vídeos, né, Paulo? É isso aí. De pílulas aí de conhecimento que estão nos nossos cursos. Então, quem quiser acessar, quem quiser curtir as páginas lá, vai ter bastante conhecimento, bastante coisa legal. Vai ser bem bacana você acompanhar lá. Tem bastante conteúdo interessante. É isso aí. Os vídeos agora da Escola Agro nas redes sociais estão bombando aí, né, Gauchinho? É isso aí. Muito bem. Então, vamos agora pro nosso episódio, né, cara? Finalmente. Bora! Firma o golpe aí que nós já estamos de volta. Vamos começar de verdade esse penúltimo episódio do ano, Gauchinho. Como passou rápido 2019, hein, velho? Voou. E pro ano que vem tem várias novidades por aí, né, cara? Tanto no Agro Resenha como na Escola Agro aí, né, cara? A turma tem Muita novidade. Muita novidade. Muitas novidades aí, cara. Bom, vamos lá então, ó. Temos 4 mitos e verdades, como é de praxe aqui do podcast. E vamos começar com você aí, Gauchinho. Diretamente lá do Nordeste aí, ó. Isso mesmo. Então, pessoal, o primeiro mito aqui é do Vinícius Perrot, de 35 aninhos, consultor de TI, lá de Jaboatão dos Guararapes, em Pernambuco. Alô, Pernambuco. Cara, eu fui pra Pernambuco, pra Granito, no projeto Rondon, cara. Que experiência fantástica, cara. Muito legal. Pernambuco é um estado que eu tenho um carinho muito grande. É uma boa bacia leiteira, sabia? Uma ótima bacia leiteira lá no Nordeste. Exatamente. Então, a pergunta dele é: ovo de galinha marrom tem mais nutriente que ovo de galinha branco? E aí? Aqui eu vou contar a historinha, né? Minha mãe, cara, ela sempre teve galinha caipira solta, né? E aí o ovo que ela produz era aquele mais top do mundo, né? É o ovo que a minha mãe fala que é o ovo natural, né? O ovo produzido com a galinha e corria pra tudo que era lado lá em casa. Porém, né, agora, há pouco tempo atrás, ela começou a criar galinha poedeira mesmo, dando ração e tal, mas elas são soltas e tem grama pro pasto lá, além de ração que ela dá também. Mas ainda, né, quando ela vem pra cá, ela olha meio feio assim pros ovos
brancos de granja que a gente compra aqui, né? Aí ela fala, mas aqui não tem ovo caipira, não? Aqui não tem ovo caipira, não? Eu digo, eu já largo, né? Tem, né? Mas tu quer pagar mais pra isso, tu tem que, se quiser comprar, vai, né? Mas aí, né, eu sempre digo pra ela que, na verdade, que os ovos têm o mesmo nutriente ou são diferentes, Paulette? Ah, rapaz, eu prefiro um ovinho caipira, até porque quase toda semana minha mãe manda pra mim lá do sítio. Coisa boa. Isso aí eu consigo, só que... Só que... Como é que é aí, Gauchinho? Só que é mito. É mito. Então, essa pergunta, né, do Vinícius, que é consultor de TI, que é legal, né, pô, do consultor de TI, cara. Fiquei é massa, né? É massa pra caramba. Então, na verdade, né, essa foi a primeira aula de um professor chamado João Carlos Maier, o nosso querido Zé Galinha, cara. Cara, esse cara é espetacular. Pensa num professor top, cara. Lá de Pelotas? Lá de Pelotas, da FAEM. Massa. É parceiro de todos os alunos da agronomia, principalmente nas festas caloradas. Cara, esse cara é um cara espetacular. E ele é galinha porque ele dava aula de aves, né? Uhum. E era engraçado porque a Geniane fez agronomia, que é minha esposa, né? Uhum. Então eu tinha os cadernos dela de 2 anos atrás. Obviamente que depois que comecei a namorar ela, nunca mais escrevi nada na faculdade, né? E ele, cara, ele chegava com um giz, não tinha nada, ele chegava sem nada na aula. E ele ditava a matéria, né? Ele ia falando, mas era quase um ditado, esperava a gente escrevendo. Cara, até a vírgula era igual, cara, de 2 anos pra trás. Então era um cara espetacular, assim, um professor muito, muito legal. O cara é uma máquina, então, cara. Ele, cara, começava o primeiro dia, ele pedia pra gente se apresentar. Falava o nome e de onde vinha. Pronto, acabou. Ele o cara já lembrava de tudo. Todo mundo, cara. Chama todo mundo. Não, o professor é fantástico. Mas então vamos lá. Segundo o artigo, que o link vai estar na descrição aqui, a cor da casca do ovo, ao ponto de vista nutricional, não há diferença entre ovo branco e ovo vermelho. Ambos são iguais, rico em proteínas, vitaminas e sais minerais. E contém por volta de 220 miligramas de colesterol. Então, não tem nada a ver, né, com a alimentação que a galinha consome. A dieta da ave só influencia na coloração da gema. Então, aquela gema, né, mais laranjada, igual os ovinhos que minha mãe manda aqui pra casa. Exato. Pão de queijo fica até amarelinho. Verdade. Então, o pessoal, né, relata que o consumidor avalia a qualidade do ovo de acordo com suas demandas subjetivas e específicas, né? Cada um tem o seu gosto. E uma dessas demandas é claramente a cor da casca do ovo, né? Segundo o mesmo autor, a proporção de ovos brancos e castanhos consumidos no mundo, ela é proporcionalmente 50-50. Isso me chamou a atenção. Não sabia desse também dado. não. Com as diferenças significativas entre os continentes, né? Da preferência de cor de casca de ovo, enfim, cada um prefere um, né? Uhum. A diferença de preço entre eles, que é o que eu falei, né? Os vermelhos são normalmente mais caros, pois as aves, mas olha que interessante aqui, pois as aves que produzem ovos castanhos, vermelho e marrom, são galinhas semi-pesadas e consomem mais ração que as aves leves, olha só, que são as produtoras de ovos brancos. Olha, então que quer dizer, as galinhas que produzem ovos vermelhos, elas são menos eficientes nutricionalmente, é isso? É isso porque elas são maiores, né? Então ela gasta elas mais têm que consumir mais, pra consumir produzir a mesma quantidade de ovo. Interessante. Mas também, né, o preço do ovo não é só determinado por isso, né? É determinado pelo mercado. Claro. Então, já que eles são mais procurados, esses ovos marrons, pelos consumidores, que muitos acreditam, né, erradamente, que o ovo escuro tem mais vitaminas na gema, enfim. E, na verdade, a coloração da casca do ovo é influenciado somente pela genética da ave. Então, é a genética da ave que influencia a cor do ovo. Ou seja, né, então... São as características genéticas que definem se a galinha vai produzir ovos de cor branca ou vermelha, marrom, enfim, as outras cores. Mas, mesmo sabendo disso, é sabido também que existe, né, mercado que tem preferência para os ovos castanhos e marrom, e mercado, né? É isso aí. Gosto não se discute. A coloração da gema é assim em função quase que exclusivamente da alimentação, então. E por isso, né, que os ovos produzidos pela minha mãe e pela mãe do Paulo e a dona Luísa, elas são quase laranja, né? Pois as galinhas comem muito verde, então esse verde que faz, mas ele não altera a capacidade nutricional, altera apenas a cor. A cor, né? Gostei muito. Mas fica mais gostoso, vai, fala a verdade. Velho. Efeito placebo, né? Bora lá. O que importa é isso, no fundo. Eu vou tomar esporro do pessoal que produz ovo de granja agora, né? Não, mas é uma preferência, né, cara? Preferência. E as galinhas também, né, geralmente são soltas, nas granjas elas ficam presas, enfim, tem a questão de bem-estar animal, que tem um impacto, sim, né? Mas, de qualquer forma, cientificamente não tem diferença, né? Não tem como a gente negar.
Exatamente. Você tava falando, eu tava lembrando de um episódio que eu vi no Netflix de uma série chamada Chef's Table. Não sei se você já chegou a ver no Netflix. É uma série de episódios de chefes importantes no mundo, né? Chefes de cozinha importantes no mundo. E tinha um cara, não lembro onde que é, eu acho que é nos Estados Unidos, que toda a comida do restaurante dele é produzida por ele lá na fazenda, entendeu? E aí ele desenvolveu um prato que é um ovo, tipo um zoiudão frito, só que todo cheio de frescuragem, que ele, na verdade, ele produz a galinha e ele começou a dar pimenta pra galinha pra ela produzir um ovo com uma coloração da gema que ele queria. Coitadinha da galinha. Só que a galinha não tem papilas gustativas, então ela não sente ardor. Pode não sentir na entrada e vai saber se ela não sente a saída. Mas vai saber se não arde na saída, meu. O próximo é do meu amigo Michael Alexandre Cambri, de 43 anos, agricultor lá de Rondonópolis, Mato Grosso. Tive o prazer de conhecê-lo pessoalmente quando eu fui lá pra Rondonópolis. Cara, gente boa demais, ouvinte do Café Brasil também, ouvinte do Agro Resenha assíduo, e mandou uma pergunta bem bacana aqui, polêmica, hein? Igual Mamilos. Ó, é mito ou verdade que o Brasil é o país com as leis ambientais mais rígidas do mundo? E aí, Gauchinho? Essa não tem sombra de dúvidas. Verdade. Verdade verdadeira mesmo, ó. E para responder essa pergunta eu usei como base aqui um estudo bem interessante, cara, desenvolvido pela Climate Policy Initiative e pela PUC do Rio também junto. Esse aqui foi um estudo feito através do projeto Input, que é a Iniciativa para o Uso da Terra. Olha só que bacana, cara. Esse estudo, ele comparou a legislação florestal e de uso da terra em 7 países que estão entre os top 10 das exportações do agro do mundo. Eles analisaram a Argentina, o Brasil, o Canadá, a China, a França, a Alemanha e os Estados Unidos, ou seja, todos os nossos concorrentes aí no mercado mundial, né, Gauchinho? Com certeza. Vamos lá, eles fizeram assim, ó, no comparativo entre os países, como você já deve saber aí, porque a mídia espalhou e a nossa turma aí também já espalhou bastante, o Brasil é o que possui a maior cobertura florestal, algo em torno de 490 milhões de hectares, sendo que a maioria, assim, esmagadora é floresta nativa, né? Tem só um pouquinho de floresta plantada. Esse total aí representa mais ou menos 60% de todo o território nacional, tá? Só pra você ter uma base de comparação, nos outros países essa proporção aí varia entre 10 e 34. Ou seja, a gente tem muita área preservada proporcionalmente ao nosso país. Porque o cara pode falar assim, mas o Brasil é grande, não sei o que. Não, mas proporcionalmente a gente tem, a grande maioria da nossa área é preservada com florestas nativas. Ou seja, a gente é a maior potência agroambiental do planeta, como já diz o Evaristo de Miranda, né? no livro dele lá, né? E é verdade, nós somos mesmo a maior potência agroambiental do planeta. E falando nisso, Paulo, lembra que eu tava falando lá no início que a Escola Agro tá lançando um monte de vídeos bacanas nas redes, né? Uhum. Então, peço pra todo mundo, pra quem quer entender isso aqui a fundo, entender todos os dados do Evaristo, praticamente o livro dele inteiro a gente resumiu num videozinho de 4 minutinhos. Olha que e massa. no dia 27 de novembro foi postado nas nossas redes. Então, quem quiser olhar lá e entender um pouco mais sobre isso, cara, a gente tem lá na Escola Agro, dia 27 de setembro, pode chegar nas redes da Escola Agro lá. Muito bacana. Tem que ver e pra ter os dados na ponta da língua pra poder falar também, né, Gauchinho? Exatamente. É a obrigação de todo mundo, né, saber disso e defender isso, né? É isso aí, exato. E assim, vamos matar a cobra e mostrar o pau aqui, porque nós somos assim, né, Gauchinho? Ô, louco. Vou falar aqui um pouquinho dos principais pontos aí que foram levantados pelas pesquisadoras desse estudo aí, ó. Elas tiveram um trabalho danado, porque imagina, encontrar todas as leis ambientais, traduzir tudo, imagina traduzir mandarim. Tá louco. E como se não bastasse ter que interpretar todo o juridiquês de cada um desses países, porque eu tava vendo lá no artigo, eu percebi que existem linhas diferentes de pensamento jurídico no mundo, sabe? Então, elas tiveram que fazer todo essa interpretação, esse trabalho aí que deve ter sido foda pra caramba, né? Então, se você quiser se aprofundar aí no artigo, é só você ir no link que tá disponível e baixar lá o trabalho.
Eles separaram o estudo em 2 tabelas, uma voltada para as áreas de preservação permanente e outra para políticas de conservação da biodiversidade, certo? No primeiro, aí, no caso das áreas de preservação permanente no Brasil, o Brasil é o país que possui as regras mais rígidas e você já deve ter ouvido falar das áreas de preservação permanente, as famosas APPs, né, que incidem sobre terras privadas. Olha só que interessante, hein, Gauchinho? A maioria dos países examinados aqui pelo estudo, eles permitem algum grau de manejo sustentável dos recursos florestais e atividades agrícolas. Alguns países não estabelecem larguras mínimas para faixas marginais de proteção das áreas e em vários países os proprietários podem ser indenizados pela perda de receita decorrente da limitação ao uso da propriedade. Imagina se essa moda pega aqui no Brasil, hein? Cara, eu vi essa regra, eles estão apertando um pouco na França, cara, e aquele problema dos tratoraços que teve agora um vídeo, cara, produtor P da vida, porque vão perder 10 metros do rio, né? Do rio. Mal sabe eles dos 50, dos 100, dos 100 500, 500 metros que a tem gente aqui. tem aqui no Brasil. Pois é. E aí, quando a gente pula para as políticas de conservação da biodiversidade, é importante ressaltar que ela é uma linha de atuação em todas as políticas de manejo dos países estudados aí, mas... Sempre o mas. Apesar disso, nos países estudados, a proteção da biodiversidade se dá principalmente por meio de políticas de áreas protegidas, que é o caso das áreas das unidades de conservação, de classificação e proteção de espécies ameaçadas de extinção e de zoneamento florestal. Dentre os casos cobertos por esse estudo aí, o Brasil, minha gente, é o único país que exige que todas as propriedades privadas mantenham um percentual da propriedade conservada com vegetação nativa, que é também a famosa RL, a Reserva Legal, para proteção da biodiversidade sem qualquer tipo de compensação financeira ao proprietário. Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. É, cara. No vídeo a gente fala dos impactos disso, cara. Mas, assim, a quantidade de dinheiro que tá parado, né, nisso é muito grande, cara. E tem mais um ponto. O produtor gasta 20 bi por ano porque ele tem que manter essa área. Claro, não é simplesmente não é só deixar lá, né? Não é, tem que fechar, não pode entrar gado, não pode entrar nada. Se queimar, se alguém jogar fogo ou se queimar, você é punido por isso. Não é simplesmente, deixa aí que o mato pega. Não é assim, não. Você tem que cuidar. O negócio é pesado. É igual filho feio. Se for bonito ou feio, você tem que cuidar do mesmo jeito, filho. Mas pra terminar aqui, ó, esse estudo aí é bastante completo. Quis passar aqui só um resumo, os pontos principais aí pra gente responder a pergunta do Michael. Mas pelo que eu pude perceber, sim, o Brasil tem as leis ambientais mais rígidas do mundo, o que na minha opinião tinha que ser destacado no contexto internacional aí como sendo uma coisa boa, sabe? Mas pelo que sempre vemos por aí, não é isso que chega na população em geral, né, Gaúcho? Isso é uma pena. É isso aí, é uma pena. Agora eu quero ver aí quem tem interesse em entender esse tema aí, quem vai colocar lá nos comentários do vídeo da Escola Agro, ó, tô vendo o vídeo aqui que eu vi o podcast no Agro Resenha, vamos marcar os dois, vamos ver se essa gurizada vai, tá a fim de entender um pouco mais aí sobre o meio ambiente e a preservação no Brasil. Vamos lá, então. Então, pessoal, vamos pro próximo, que é da Luísa Keller Fragomeni. Acho que é assim que fala. 32 aninhos, engenheira civil de Porto Alegre, lá do Rio Grande. Ela mandou pra gente várias perguntas, uma mais polêmica que a outra, mas muito legal. E aí, Paulo, eu ia responder uma só, mas aí eu posso quebrar a regra aí, Paulo, e responder outras? Não, pode ser, se eu deixo aí, vai lá. Que bonitinho. Então, para responder duas que na verdade elas se complementam um pouco. Então vamos lá. A primeira é: alimentação vegana é a forma mais efetiva de proteger o meio ambiente. E a segunda, para que seja possível produzir alimentos orgânicos em grande escala, é necessário que haja uma reforma agrária. Então a gente tem duas perguntas aqui. Cabulosa, hein?
Cabulosa, hein, Gaúcho? Não sei como que você escolheu essa aí pra você, hein? Não, cara, mas eu acho que é interessante esse desafio de explicar um pouquinho mais. Bem, gente, a gente deu uma pesquisada aqui, eu quero deixar claro, né, que eu fui pegar a informação, mas é uma coisa difícil, não tem isso, né, não tem nenhum um artigo científico, alguma coisa assim que realmente tem. Até se alguém achar isso, me mande, que eu queria ler e ter mais informações que eu acho que é importante. Mas o que eu vou falar é o que eu vou responder em cima da minha experiência dentro do agro, dos meus estudos aqui que a gente acaba fazendo, e pode ser, né, que um dia a opinião mude, mas hoje, né, ela tá bem sólida, consolidada no que eu vou falar, e se alguém tiver algum artigo, alguma coisa que esboce isso, eu gostaria muito de ler ele, porque é um tema que me interessa saber, assim como o meio ambiente, para propagar. Então, primeiro, para iniciar, eu queria trazer essa reflexão do que é cuidar do meio ambiente, né, Paulo? O que é cuidar do meio ambiente? O que é cuidar do meio ambiente? Não, é plantar arvorinha no quintal, é poupar água da torneira, é não comer carne porque ela utiliza muita água na produção, é não matar os animais. O que é o meio ambiente, né? O que é cuidar do meio ambiente? Então, muitas vezes, né, a pessoa diz, eu vou fechar a torneira aqui, eu tô cuidando do meio ambiente, né? E aí, o que realmente é? Então, eu gostaria de voltar lá pra aula de biologia, fazer todo mundo voltar pra aula de biologia, e hoje eu tô numa nostalgia, Paulo. E eu quero trazer aqui minhas duas professoras de biologia, que são foda, assim, professoras que me instigaram muito até entrar na agronomia, que a agronomia tem uma parte biológica bem grande, né? Que é a professora Isabel Orsolin, que foi de ensino fundamental meu, que ela deu a parte de ciências ainda era, né? E a professora Crisley Dalmolin, que foi a minha professora de biologia no ensino médio. Cara, essas professoras eram muito boas. E elas explicavam que em um ecossistema tem as linhas e curvas de população. E isso é muito claro na minha cabeça até hoje. Cara, eu tenho a fotinho das curvas de população até hoje muito claro na minha cabeça. Então, né, tem um indivíduo que se propaga muito, assim, o seu predador tem mais alimento, que por sua vez reproduz mais, fica muito grande, abate grande parte das suas presas, que estavam com uma população grande, e aí tem que reduzir a sua população, porque começa a faltar comida, e assim entra, se desequilibra, e a vida, né, acontece nesse ciclo. Muita presa, pouco predador, muita presa, o predador aumenta, diminui o número de presas, diminui o número de predador, e é sempre aquele ciclo, né? Ou seja, o desequilíbrio é parte do meio ambiente, isso é um fato, é só olhar essas curvas, é só observar o meio ambiente. É estudar ecologia. Assim, estudar ecologia. Assim como a morte, e é isso mesmo, a morte é parte do meio ambiente. Então é importante deixar claro isso, porque a gente não vive no mundo da fantasia, sabe? Às vezes a gente tem que tomar um choque aí de realidade, e a biologia é isso, cara, é desequilíbrio, é predador comendo presa, enfim, é assim que funciona, né? A gente precisa dar um choque, né? E aí, entrando em outro ponto, a produção de alimentos em grande escala, pensando no uso de água, que muitos falam ser ruim, né? Meu Deus, porque produz soja, aí usa água, usa tantos litros de água. Porém, né, pegando, por exemplo, no Cerrado, o solo que tem soja, ele é muito melhor que o solo que tem apenas as árvores lá do Cerrado, né? Então, quem cultiva a soja da forma certa, melhora, biologicamente falando, né, melhora o solo, pois, né, a semeadura dessas outras culturas aumenta a matéria orgânica do solo, ou seja, né, a produção de alimentos feita de forma correta melhora muito o solo e traz impactos para os outros animais, e é claro, né, como tudo, né, é um eterno desequilíbrio, ele traz impactos para outros animais que viviam ali no Cerrado, que não vão viver mais na soja, mas vai trazer outros animais que estão lá. O que eu quero dizer que é o desequilíbrio que depois se equilibra de novo, né? E é assim que as coisas estão acontecendo. Além disso, a água que cai sobre a lavoura é exatamente a mesma água que cairia se tivesse floresta. Sim. Então, gente, né, vai chover lá. Se tivesse pastagem, ou enfim, o que tivesse lá. Esse negócio, né, que a soja, o boi, etc., consome tantos mil litros de água, conserva, conversa para inglês ver, né? Porque a água estaria lá de qualquer forma, e o homem apenas utiliza ela para produzir alimento. Claro que tem áreas irrigadas, né, Paulo? Mas hoje no Brasil isso é muito pouco utilizado, e é uma área muito pequena em proporção ao todo. Ontem até eu estava dando uma palestra, e aí a gente tem um gráfico que mostra o uso da água, e o Brasil é um dos países que menos utiliza a água, né, em proporção de poluição, enfim, o Brasil é o que menos utiliza, porque tem muita água potável, né, disponível. E tem uma questão
opinião, assim, que a gente tem vários amigos que estudam, eu ainda não estou convencido, preciso estudar mais, mas de que a mudança do uso do solo, ele pode prejudicar a quantidade de chuvas, né? Mas isso não é uma coisa ainda 100% certo, que os caras chamam lá dos rios voadores, né? Então, tem isso, né? A chuva vai cair ali de forma... se tivesse soja, floresta ou coisa assim. Só que tem estudos que mostram que talvez a mudança do uso do solo pode fazer com que a dinâmica das chuvas mude. Só que isso é uma coisa que ainda não tá 100% garantido, né, Gaúcho? Porque a gente tem uma série histórica aí de chuva e tal, muito pequena, pensando na quantidade de anos que existe o mundo aí, né? Então, é uma coisa que a gente ainda não tem como afirmar categoricamente, né? É achismo, né? E o que a gente tá trazendo aqui, na verdade, são reflexões para identificar e, enfim, para cada um ver o que se encaixa mais, né? E fechando, né, a primeira pergunta, quem sabe ainda deixando o pessoal mais confuso ainda, né? Mas é um mito, né? Pois não acredito que o consumo vegano melhore o meio ambiente, até porque acredito que os maiores impactos estão na cidade e não no campo, né? Mas aí... é assunto para um outro programa, né, Paulette? É isso aí. Que é delicado. Mas assim, para deixar bem claro, né? Para mim, eu considero um mito, mas o que eu trouxe aqui são informações para a gente refletir sobre a base. Acho que a gente está estudando um pouquinho, né, Paulo? E cada vez fica mais claro que a gente voltar nas origens, voltar na base é a forma mais, vamos dizer assim, correta de a gente começar a formar uma linha de raciocínio, formar uma característica, né, uma opinião em cima de alguma coisa, né? Isso está cada vez mais claro. Muito bem. E rapidamente aqui respondendo a segunda pergunta, né? Para que seja possível produzir alimentos orgânicos em grande escala é necessário que haja reforma agrária. Então a reforma agrária é um ponto delicado e eu só quero trazer um pontinho desse ponto que é delicado. A terra, apesar de muitos acharem que é fácil de ser cultivada, ela exige muito, mas muito estudo, experiência, trabalho duro. Eu digo que tem que estar no DNA do né? cara, Tem que estar ali, cara. O cara tem que viver aquilo, né? Não adianta colocar qualquer um para cultivar, cara. Ele vai quebrar a cara, ele vai abandonar, vai vender a área, vai vender pro vizinho que tem no DNA. Então, a reforma agrária é muito mais do que dar terra. Assim, tipo, que é algo que eu já não gosto, né? Mas, enfim, não é isso, né? Existem muitas pessoas que têm terra, mas que não têm o restante. E aí não adianta de nada, né? Ou seja, é um mito, cara. A reforma agrária, na verdade, não é algo, assim, é quase utopia, né? Porque tem muita coisa por trás disso. Tanto é que aqui em Mato Grosso, né, Paulo, a gente tem um monte de assentamento e os grandes produtores estão comprando as áreas, porque não é porque o produtor está vendendo que ele não tem DNA, ele não sabe o que fazer com aquilo, ele não consegue ser rentável com aquilo. E é interessante, cara, que esses assentamentos aí que tentam invadir as terras, eles só invadem terra na beira da rodovia e perto da cidade, né? Exatamente. Eu nunca vi assim, longe da cidade, eu nunca vi. Inclusive caiu bastante, né? Esse ano teve uma queda bem significativa. Mas eu acho que a questão dos orgânicos, ela não virá pela reforma agrária, ela virá pela conscientização e ela é sempre puxada, né? Então, ela não vai ser empurrada, ela vai ser puxada. Se as pessoas pagarem para comprar orgânicos, o produtor vai produzir, né? Agora, por que não deslanchou ainda? Porque a população brasileira e a grande parte mundial, ela quer comer. Ela não quer comer bem ou bem entre aspas, né? Porque ela vai lá no mercado, tem 3 alface, uma orgânica R$5 e as outras R$2. O que tu vai comprar? Vai comprar de R$2. Claro. Então, ela vai ter que ser puxada, ela não vai ser empurrada. E até porque se você for parar pra ver quem são os maiores produtores de orgânicos, talvez ela ela se... como fala? Ela se espante, né? Porque não são os pequenos produtores os maiores produtores de orgânicos, mas sim uma empresa bem grande aí do ramo de supermercados, que eu não vou falar o nome aqui. Mas pra fechar, né, Paulo, eu agradeço muito dela possibilitar, né, fazer perguntas tão instigantes, de possibilitar a gente estudar um pouco, não para dar resposta para ninguém, que eu acho que não é o caso, mas que não tem nenhum artigo, não tem nada que chancele isso, mas trazer pontos para que a gente possa pensar e volta de novo. Eu acho que a base, né, voltar para a base é a melhor forma da gente conseguir formar opinião sobre alguma coisa.
O próximo mito ou verdade foi enviado pelo Murilo Alves Moreira, de 30 anos, consultor de sustentabilidade lá em Sorriso, aqui em Mato Grosso. Olha só que bacana. Capital do agronegócio. É isso aí. Ele falou assim, ó, fala sobre agroquímicos, ou os famosos agrotóxicos aí, que tá tendo um monte de não sei o que lá. Então foi mais ou menos assim, ó. É mito ou verdade que os alimentos produzidos no Brasil possuem baixos níveis de resíduo de agrotóxico, ou seja, são seguros pra saúde? E aí, Gaúcho? Só tem minha cabeluda, hein? Mito. Não, pô, é verdade, caralho. Ah, não, tem que ser o contrário. O contrário, pô. É verdade. É verdade, não. Os nossos produtos são... Bom, apesar da mídia ter noticiado semana passada que 23% dos alimentos analisados pela Anvisa, que é a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, têm resíduos de agrotóxicos acima do limite permitido ou proibido pela cultura, é verdade que os nossos alimentos são seguros. Não é não, Gaúcho? Seguros. Isso aí. Só que aí um cara mais exaltado pode chegar pra mim e perguntar assim, mas Paulo, cara, quase 25%, aí um quarto dos alimentos estão fora do limite permitido, cara, isso não é perigoso? Aí eu falo assim, pode ser que sim, mas só que eu quero tirar o foco da chamada sensacionalista aí do conteúdo do estudo chamado PARA lá da Anvisa, esse programa chamado Programa de Avaliação de Resíduos de Agrotóxicos. E a resposta aí pra esse dilema tá no próprio estudo, cara, porque... Essa falha de comunicação aí é foda, né? Porque ela deixa as pessoas com medo, né, cara? Porque quase ninguém vai lá ler o estudo. Só lê a chamada que tá no G1 lá. Ó, dos 23% de amostras com inconformidade, 17,3% eram referentes a resíduos de ingredientes ativos não permitidos para cultura em específico. Cultura não era acima do limite permitido. Era só ingrediente ativo que não era permitido para cultura. E aqui eu acho que vale um comentário bem interessante. O Brasil é o único país do mundo em que os produtos fitossanitários, os conhecidos agrotóxicos, eles são classificados por cultura, quando o mais acertado seria por praga, como é no restante do mundo todo. Como a natureza aí é muito dinâmica, as pragas aí que originalmente não atacavam determinadas culturas, elas podem passar a fazer isso. E aí, para não esperar 5 anos a liberação do mapa, o produtor às vezes precisa correr esse risco aí para que não haja dano econômico na roça, né, cara? Eu não tô entrando no mérito se isso é certo ou se é errado. Eu só tô dizendo que é isso que acontece no campo, né, Gauchinho? Porque, pô, tá lá a praga atacando. Os produtos que você usava não dá resultado. Aí tem um outro produto que é para aquela praga em específico, você vai lá e vai usar, né, velho? Você não vai deixar os bichos comer tudo ali, né? Cara, e por isso que a liberação de novos agrotóxicos é tão importante. Isso não quer dizer que você vai encher de agrotóxicos. Não, cara, você só vai ter mais possibilidade. Exato. É a mesma coisa que você ter só bezetacil e agora você tem um monte de antibiótico que é específico para uma praga, que é específico para outra. Você não precisa dar para criança, né, uma bezetacil ferrada lá que tem vai destruir tudo. Não, você dá um antibiótico específico. A liberação desses produtos é para ser específico, né? Só que demora. Aí o produtor tem que dar os seus pulos lá para fazer o negócio acontecer. Inclusive, um dos grandes motivos de ter aumentado tanto a liberação de uso de agrotóxico é isso, né? Você tá ampliando o espectro das culturas também, né? E olha só que bacana, esses 23% aí também, que estão com inconformidade, outros 0,5% tinha ingrediente ativo proibido no país. O que não quer dizer que é um risco, né? 2,3% apenas estavam acima do limite e 2,9% tinham mais de um tipo de inconformidade, né? Que pode ser um desses 3 aí citados anteriormente. Então vamos parar aqui. Para aí. De um quarto, que tinha falado, caiu para 2,3%. 2,3% que estava acima do limite, exatamente. Top. Então quer dizer, o que estava acima do limite eram apenas 2,3%. E se você entrar na reportagem do G1, tá tudo escrito isso lá, cara. Que loucura, não é? O brasileiro adora ler notícia, né? Adora ler a chamada da notícia, né? A notícia em si, o cara não deve ter lido e deve ter espalhado.
Fui irônico. Cara, pelo amor de Deus. Foda, velho. Eu fico louco com essas coisas. Mas aí tem outro problema, cara. Grande parte da população tem dificuldade de interpretação de texto. E aí não adianta nada também. Mas só que assim, cara, tava lá. Tava escrito pra todo mundo ler, sabe? E tem mais uma coisa aqui, ó. Isso aqui é uma coisa muito importante. Estar acima do limite não necessariamente incorre em riscos à saúde, visto que apenas 0,89% das amostras tinham de fato, e tá escrito no estudo, tá? Potencial risco à saúde. 0,89. Para. Ó, não, deixa eu falar de novo. Deixa eu falar de novo. 0,89% das amostras tinham de fato potencial risco agudo à saúde. Então, de 1/4 passou para 2,3, que agora, na verdade, problema para a saúde não é nem 1%. É isso mesmo? É mais ou menos por aí. Que é assim, ó, 2,3% estavam acima do limite e 0,89% tinha potencial risco agudo à saúde. Como eu falei, potencial risco. Trocando em miúdos, é mais fácil a pessoa pegar um verme por não lavar direito os alimentos do que se intoxicar por agrotóxico. Basicamente é isso, cara. O estudo, no fim, quando eu terminei de ler, eu tirei essa conclusão. Tem que deixar claro que a gente não tá exaltando esse 0,89. Não, de forma alguma. É um criminoso. Esse cara que tá fazendo isso é um criminoso, tá fazendo coisas fora do receituário agronômico, e esse cara tem que ser banido da agricultura. Positivo. Tem que deixar claro isso. Que ele é um filho da p... Opa. Estraga todo o resto, né? Exatamente. E não é que a gente tá exaltando esse número, não. Esse número é feio, tinha que ser 0. E é interessante falar que esse número diminuiu do outro estudo para esse. Era mais de 1% no outro e agora é 0,89%. Nossos alimentos nunca tiveram tão seguros. Comam, sem medo de errar. Ó, e tem uma outra coisa que eu queria deixar aqui, que é o seguinte. Eu queria lembrar a turma que risco não é a mesma coisa que perigo. As coisas só se tornam perigosas se você se expõe ao risco, certo? É como se você entrasse na água onde tem um monte de tubarão feroz lá, igual lá tem na praia, né? Risco de acidente com tubarão, né? Existe o risco, mas se você ficar na areia tomando uma caipirinha ali, provavelmente você não vai ser atacado por um tubarão. Então, meu amigo, ou minha amiga, é só lavar direitinho os alimentos e comprar em locais seguros que tá tudo certo. Agora, faz um exercicinho aí na memória e tenta lembrar aí qual foi o amigo do amigo mais próximo que você tem que sofreu com intoxicação por agroquímicos nos últimos 10 anos, Gaúcho. Faz aí. Sei não. Eu até conheço uma pessoa, mas não foi por motivos de intoxicação por ingestão de alimentos. Não, por intoxicação eu tenho várias pessoas, mas aí é a aplicação. Aplicação. Exatamente. Aplicação. Não por ingestão. Aplicação mal errada. Exatamente. De forma errada, sem usar IPI, sem usar toda isso. Exatamente. Aí dá problema mesmo, né? Então assim, ó, no documento aí, ó, tá no link a descrição, tem um monte de detalhes, saiba aí quais os alimentos que estavam mais contaminados, tem um monte de outras coisas lá. Eu acho que vale muito a pena ler. Não tá aqui na minha pauta, mas uma coisa interessante. O alimento que tinha mais resíduo de agrotóxico de todos eram as laranjas, que até onde eu sei a gente não come a casca, eu acho. Puta merda. Eita, cara, eu acho que vale a pena ler. Vale a pena ler lá, porque é bom a gente ter essas coisas na cabeça pra rebater qualquer mito que aparecer na nossa frente. Beleza? Show de bola, bom demais. Hoje foi demorado, hein? Nossa, hoje foi demorado, cara. Então esses assuntos não tem como você falar rápido, né? Tem que procurar a origem, contextualizar. Não é um negócio tão simples assim, né, cara? Mas bom demais. Eu gostei demais e, de novo, agradeço as perguntas que dá a possibilidade da gente explicar algumas coisas bem interessantes aí. É isso aí. E agradecer de novo a todo mundo que mandou aí as perguntas, mas que a gente não conseguiu colocar aqui nesse programa. Vocês viram aí, ó, deu mais de 40 minutos de bate-papo aqui. Beleza, então? Beleza. Então tá feito. Ô Gaúcho, vai chover hoje, será? Cara, se vai chover eu não sei. Agora, se chover, não precisa molhar a horta. É isso aí então, cara. Mas antes de finalizar, cara, eu queria deixar um Feliz Natal, um Feliz Ano Novo. Que 2020 seja um ano muito próspero para todos. É interessante que a gente sempre deve, final do ano, um tempo de reflexão, né? Para a gente olhar tudo que a gente passou. E é importante essa reflexão para a gente ajustar aí as velas e colocar o foco necessário para que as metas que vão ser, né, adquiridas aí para 2020, que elas sejam executadas. Que é muito gostoso chegar no final do ano e saber que as metas foram feitas, né? É isso aí. Bom para a cabeça, é
bolso, é bom pra tudo que é lugar. Então, um feliz Muito ano importante. novo e um próximo 2020 pra todo mundo. É isso aí, eu ainda vou ter mais um episódio aqui pra dar um Feliz Ano Novo e um Feliz Natal, mas de qualquer forma, Feliz Ano Novo e Feliz Natal pra todo mundo aí. Eu dou 2 vezes. Falou então, até mais então. Até mais. Abraço. Tchau, tchau. Tô lembrando que eles começam apenas com valores apenas de... Nossa, quando eu fico de ressaca assim, o meu nariz vai entupindo, cara. Tô vendo. Nariz de batata entupido até estranho. Nossa senhora, toma... Bora. Vamos começar com o seu aí, né? O mito que a gente escolheu aqui é do Vinícius Perotti. Perrot. Acho que é assim que... Não. Então, o... Perote? Perrot. Perrot? É. E o T? Não fala. Tá. A pergunta dele é: ovo de galinha marrom tem mais nutrientes que o ovo de galinha branca? Galinha branca. Então... Hã? A galinha não é branca, o ovo é, né? Ah, meu Deus. Bota de novo. É por isso, né, que o ovo da mãe e da dona Luísa lá também. Minha mãe não tem ovo, não, sai fora. Ó. Ai, meu Deus, eu vou fazer de novo. Oh, já tá falando dos ovos da minha mãe aí, cara. Elas fizeram o seguinte, elas separaram o estudo em 2 tabelas. Uma voltada para as áreas de preservação permanente ripárias e outra para as políticas de conservação da biodiversidade. O que é a porra do ripária? Ripária. Cara, eu sabia que você ia fazer essa pergunta. Eu ia procurar ontem e eu esqueci. Agora que eu li aqui que eu falei... Esqueci de procurar essa... Cara, não vou falar ripária não, vou falar só área de preservação permanente. Por favor. Mais um produto com a edição do Senhor A.